Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, mais uma vez, nessa quinta-feira de estudo bíblico, estudo da palavra, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o capítulo 5 de Mateus. Nós já passamos pelas bem-aventuranças, onde fomos edificados, onde fomos instruídos, onde fomos exortados a ter uma vida de humildade, uma vida de mansidão, uma vida de misericórdia, uma vida por amor à justiça, sofrimento por causa do Evangelho, uma vida por sermos pacificadores. Então Deus nos exortou, Deus nos ensinou, Deus nos discipulou, Cristo nos confrontou. Para quem o Sermão do Monte foi escrito? O Sermão do Monte foi escrito para aqueles que reconhecem que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que radicalmente romperam com o mundo e vivem agora para a glória de Deus. Aqueles que colocaram o Evangelho como centro da sua vida. Eles vivem no Evangelho, pelo Evangelho e centrado no Evangelho. Então hoje nós vamos ler, meus queridos, eu quero convidar você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando, a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, nós estaremos fazendo essa leitura, no capítulo 5 de Mateus, do versículo 13 ao versículo 16. A minha versão pode ser um pouquinho diferente da sua, porque a minha versão é NVI, mas mesmo assim, é uma versão confiável, uma versão boa, e nós estaremos aqui fazendo a leitura, dizendo assim: o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora, pisado pelos homens. Vós são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e o coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos estar orando. Pai celestial e bendito, mais uma vez nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade em Cristo Jesus que nos é dada, de estudar a Tua Palavra, de meditar, de sermos confrontados, de sermos ajustados, de sermos transformados, libertos pelo conhecimento da verdade, dos atributos da misericórdia, da bondade e da palavra eterna e santa do Senhor. Abençoe toda a segunda igreja, todos que estão nos ouvindo, nos vendo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na semana passada, na quinta-feira passada, nós falamos sobre esse texto, falando da importância do sal. O sal, ele preserva todas as culturas do mundo, todos os países do mundo usam esse condimento, usa esse tempero, usa o sal. Todo lugar que você for, se alimentar num restaurante, ou numa casa, ou fazendo qualquer lanche, você vai ter sempre o sabor do sal nos alimentos. Então, e a importância que o sal tinha, e Jesus usa a figura do sal, essa figura doméstica, porque era algo usado no dia a dia, a lamparina, a candeeira, para iluminar, para mostrar. Então, querido, Jesus usa esses dois elementos domésticos para nos ensinar grandes verdades acerca do nosso compromisso com Cristo, do nosso compromisso com Ele. O que é ser cristão numa sociedade não cristã? O que é ser crente vivendo no meio de não crentes? Como deve ser a minha atitude, o meu entendimento? Como eu devo estar no meio de pessoas, numa sociedade não cristã que rejeita o Evangelho? Muitas vezes nós fazemos críticas a esse mundo. O mundo está violento, a imoralidade, a família, a prostituição, o engano, a mentira, as fake news, mas a pirataria, tudo isso que nós fazemos aí, estamos vendo, criticamos o que está acontecendo no mundo. Mas como cristão, qual tem sido a minha atitude? Eu estou no mundo, embora eu não sou do mundo, mas eu estou no mundo.
Então, é fácil ficar falando, criticando, eu fico até chateado com o mal que está aí instalado, o mal na sociedade, que vivemos num mundo caído, numa sociedade caída, no mundo pós-queda, no mundo onde o mundo jaz no maligno, onde o pecado reina no corpo mortal de uma sociedade sem Deus. Então, querido, mas qual deve ser a nossa atitude? Nós que somos crentes, que somos do mundo, mas nós saímos do mundo, nós somos tirados do mundo, mas estamos ainda dentro desse mundo, mas como filho da luz. Nós não somos mais do mundo, nós não somos mais guiados pelos nossos pensamentos, nós não somos mais guiados pela natureza do pecado que governa os homens sem Deus. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós somos agora nova criatura, como o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, ser sal e luz é ter essa responsabilidade, é ter esse compromisso de ser um instrumento nas mãos de Deus, não só apenas de estar lá, queridos, como para frear, mas para, querido, dar sabor, para também conservar, para impedir que esse processo de deterioração seja mais rápido. Nós estamos ali para preservar mais os valores que estão, embora sabemos que o mundo continuará apodrecendo nos seus projetos, nos seus desejos malignos, mas nós, como crentes em Cristo Jesus, estamos lá para ser diferentes e fazer a diferença. Mas é isso que nos é dado em Cristo, para sermos desafiados a viver no Evangelho, do Evangelho e através do poder de Cristo, que é o poder em Cristo do Evangelho. Amém, querido? Então, eu quero dizer para os irmãos, o mundo, a humanidade não regenerada em Cristo, tende à podridão, à imundícia. Esse é o mundo essa é a realidade. Essa realidade, isto ocorre em função do domínio do pecado, e pelo domínio do pecado que temos os conflitos armados, a maldades, os assassinatos e as mentiras e os roubos. É o domínio do pecado, é o pecado que produz tudo isso. E nós estávamos mortos no nosso delito do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O mundo jaz no maligno, mas o pecado faz isso. Mas quanto a mim e a você, e fomos alcançados pela graça, no sacrifício de Cristo, temos paz com Deus e temos agora a paz de Deus. Éramos inimigos, fomos reconciliados através de Cristo, justificados, aceitos por Deus através do sacrifício de Cristo. Pela fé entendemos isso. Então, queridos, agora quando Jesus afirma que o crente é sal e luz, ele estava fazendo referência ao crente comum, como eu e você. Presbítero Júnior, presbítero César, presbítero André, todos nós estamos inseridos na nossa sociedade. O presbítero Júnior no comércio, o presbítero César também no comércio, o presbítero André no funcionalismo público, economia mista, eu também na escola, na sociedade que nós vivemos. Então nós vivemos no meio das pessoas, no meio do mundo que está apodrecendo. Mas qual deve ser a minha e a atitude de vocês? Querido, o sal, que é diferente do material ao qual é aplicado, mesmo em pequenas quantidades, permite que a matéria salgada seja preservada. Eu falei para os irmãos na semana passada da carne de sol, ou carne de jabá. Então, ela é salgada, colocada no sol, e ela é impedida de apodrecer. Mas se deixar um certo tempo, ela vai apodrecer. Mas naquele momento, durante um bom período, meses, ela é conservada. Porque o sal tem esse poder de salgar, de preservar, de impedir que o alimento fique apodrecido. Não por muito tempo, mas ele impede. Então, esse deve ser o meu papel, o seu papel, o nosso papel como crente, onde no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos filhos, nos nossos negócios, com as nossas finanças, na compra, na venda, seja de que área for, nós precisamos ser representantes de Cristo em tudo que fazemos. O crente é a pessoa diferente de todas as outras criaturas humanas. Ele é tão diferente quanto Jesus era da sociedade aonde estava inserido. Já aqui percebemos o desafio deste ensinamento.
Qual deve ser esse ensinamento? O sal, além de preservar, tem a função de prover sabor. Alguns tempos atrás, eu comecei a comer uma comida mais com menos sal, e eu senti muito, querido. Eu não sentia sabor, eu não sentia qualidade, né? Eu comecei a sentir a comida assim, sem gosto, insossa, um arroz sem sal, uma salada sem sal, uma carne sem sal, um frango sem sal. Eu falei, muito ruim. Mas, querido, quando o médico liberou um pouquinho do sal, eu pude colocar alguns temperos e foi totalmente diferente, porque traz sabor. O sal não só preserva, mas ele traz sabor. Então é esse sabor que nós, como crentes, temos que apresentar. Nós não vamos apenas, querido, frear, mas nós vamos fazer a diferença. Nós vamos mostrar o que é que ser crente, qual é a alegria, a paz, o amor de Deus. Nós vamos olhar certas questões morais, sociais, econômicas, financeiras, com um olhar bíblico, com um olhar cristocêntrico. Eu vou amar o próximo, eu não vou disputar, não vou competir, ele não vai ser meu rival. Não, eu vou ser diferente. O egoísmo que tenazmente nos assedia, a maledicência que tenazmente nos assedia, o ódio que tenazmente nos assedia, a vingança que tenazmente nos assedia, a lascívia que tenazmente nos assedia, os maus pensamentos, os maus desejos que tenazmente nos assedia, nós temos que estar olhando para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da fé. Lá em Hebreus capítulo 12 diz assim: visto a estarmos rodeados tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos e olhamos para Cristo, o autor e consumador da fé. Esse é o desafio de ser crente, de ser discípulo, de ser radical, de ser sal, de ser luz. Você não só vai preservar, mas também vai ser diferente e fazer a diferença com a sua maneira de viver. Então, querido, nós queremos colocar isso. O sal, além de preservar, tem a função de prover sabor. Então não será difícil compreender que sem o cristianismo bíblico, o que é? Por que o cristianismo bíblico? Porque tem muita gente que se diz cristã, tem muita gente aí dizendo que é crente, dizendo que parece que um certo setor da sociedade fala que ser crente virou moda, modismo, mas eu vejo pessoas aí postando nudes, desfilando nos blocos carnavalescos do carnaval, brincando no carnaval, posando com bebidas alcoólicas, ficando com um, com o outro, não tem compromisso, troca de cônjuge, de pessoas, de marido, de mulher, como se estivesse trocando de roupa, ficando. Isso é a sociedade que nós vivemos, queridos. Essa é a sociedade que nós vivemos. Então, o cristianismo bíblico não. O cristianismo bíblico vai mostrar para mim e para você que os padrões que eu tenho que viver agora em Cristo, como um homem santo, uma mulher santa, eu tenho que influenciar e ser diferente. Eu tenho que perseverar, eu tenho que aguentar, eu tenho que orar, eu tenho que dialogar, eu tenho que perdoar, eu tenho que andar mais uma milha. Eu tenho que aprender a amar o meu próximo, não apenas com o meu sentimento, muito mais do que sentimento, com as atitudes. Eu não estou aqui pregando moralismo, não, mas estou pregando cristianismo na pessoa de Cristo. Em Cristo eu sou a nova pessoa, e como a nova pessoa, cidadão do reino de Deus e de Cristo, agora eu posso experimentar, viver uma vida familiar, uma vida conjugal, uma vida financeira, em todas as áreas dessa sociedade, como um filho de Deus. Não é fácil, mas eu fui chamado do mundo para ser sal e luz. Então, meus queridos, e aqui já caminhando para nossas considerações, talvez seja aqui a causa de tantos suicídios, desavenças, vícios, doenças mentais, porque as pessoas não estão mais buscando na palavra de Deus, como única regra de fé e prática, a base, a orientação para a sua vida. Não encontra mais, Jesus não é mais referência. As pessoas querem Deus e algo mais. Eles querem os conselhos da palavra de Deus e algo mais. Querem ter quer estar em Cristo e quer ter algo mais. Cristo não é o centro da vida.
Cristo não preenche, a plenitude do Espírito Santo não é algo mais buscado por nós, por muitas igrejas. Então nós devemos, queridos, entender e compreender que viver na plenitude de Cristo é estar cheio de Cristo, é estar transbordando no Evangelho da Palavra de Deus. Habite ricamente em vosso coração a palavra de Cristo, aconselhando mutuamente, exortando mutuamente, amando uns aos outros. Queridos, nós precisamos. O problema do meu irmão passa a ser meu também. Eu tenho que ter uma consideração, ter ouvidos, ter sensibilidade, orar com ele, ajudá-lo, confrontá-lo, falar a verdade em amor. Então, o cristianismo bíblico me desafia a fazer isso, a ser assim. Mesmo que ele queira romper comigo a amizade, mesmo que ele queira virar as costas para mim, mesmo que ele não gostou daquela exortação, daquela palavra que eu dei, que você deu, ele pode não ter gostado, mas lá na frente, como é palavra de Deus, por si só ela não voltará vazia. Diz lá em Jeremias, ela não voltará vazia, mas ela fará aquilo que apraz, exortar, converter, quebrantar. O Espírito Santo de Deus opera eficazmente pela palavra de Deus, pela Escritura. E eu tenho que ter esse entendimento. Muitas vezes eu fico com medo, eu fico acanhado, constrangido em falar o Evangelho, a verdade. Mesmo que seja, eu fico constrangido. Mas lá na frente, você vai ver o fruto do seu trabalho. O fruto do seu trabalho. E muitos de nós não queremos ser sal, porque ser sal você vai trazer sabor. E muitas não querem sabor. Ser luz é onde tem trevas, você vai ser luz. E quando a luz não só ilumina, ela vai iluminar, mas ela vai também mostrar. Ela vai mostrar. Ela vai ser o contraste. E ser contraste numa sociedade de trevas, querido, muitas vezes é ser perseguido, é ser atacado. Muitas vezes vai ficar sozinho dentro da sua casa, muitas vezes vai ficar sozinho na sua empresa, muitas vezes vai ficar sozinho numa sociedade, na escola, até mesmo no ambiente onde as pessoas dizem cristãs, mas que não vivem o Evangelho bíblico, não vivem o Evangelho das Escrituras. Como de carrega de fé e prática. E aí muitas vezes, querido, você paga um preço de ser atacado, perseguido por Satanás, pelos homens e pelo mundo. Então, meus amados irmãos, e aqui o texto vai dizer, essa é a função do sal, é individual, não é apenas a igreja ser, é para os membros da igreja, é para cada um de nós sermos. Com este pensamento, queremos dizer que a responsabilidade do crente em salgar e preservar não pode ser descuidada. Nós temos que estar com isso em mente, quando eu vou conversar com uma pessoa, quando eu vou num relacionamento, quando eu vou me juntar com meus irmãos, com meus amigos, quando eu vou estar junto com as pessoas, eu devo estar, querido, o que eu sou dentro das quatro paredes, no meu quarto, na minha casa, eu tenho que ser fora também. Eu tenho que ser isso. Eu tenho que viver isso. O mundo está em treva, porque dizemos isto em 1 João 5,19, lemos, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Jesus, quando estava entre nós, afirmou, consoante o registro em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem não me segue andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Cristo não está mais nas trevas, agora está vivendo nele. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Jesus tornava bem claro que por intermédio dele, que é a luz, nós seríamos a luz para as trevas deste mundo. Se eu estou em Cristo, eu estarei a cada dia sendo parecido mais com Cristo. Se eu vivo nesse mundo que está em trevas, eu vou ser luz de Cristo, em Cristo e com Cristo, nesse mundo de trevas. E as pessoas irão ver Cristo na minha vida. A Bíblia que ele vai ler, muitas vezes ele não vai num culto, ele não vai pegar a Bíblia e ler, mas a Bíblia que ele irá ler é a sua vida. É a sua vida. E Efésios 5:8 diz, onde lembro, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como os filhos da luz. É uma exortação. Então, quando Jesus afirmou,
somente vós sois sal da terra, e somente vós sois luz do mundo. Mencionou sal antes da luz, porque o mundo primeiro observa o que o crente é, e somente depois percebe o que o crente faz. Ele observa: quem é você? Quem é você? Sua identidade. Eu sou um cristão. Então agora você vai fazer. Você vai dar testemunho da luz. O que faz a luz? Ela dissipa as trevas, mas também explica as trevas. Quando o crente ilumina um ambiente que ali estava, percebe que houve luz, e essa luz denuncia que estava em trevas. Há muita gente vivendo em trevas. Há muita gente vivendo em trevas, sem ter noção do que acontece, sem discernir a mão direita da mão esquerda, como lá em Nínive, quando Deus mandou o profeta Jonas. Tiveram contato com a luz, que é Jesus, e se arrependeram dos seus pecados, e creram em Cristo, e se voltaram para Deus. Quando Jonas ali em Nínive foi falar da palavra de Deus, e eles se converteram. Desde o rei se converteram, todos se converteram. E houve mudança. Quando se prega o evangelho, a verdade, apresenta Cristo como Senhor e Salvador, no poder e na autoridade das Escrituras, você saberá que há manifestação da graça de Deus, e muita gente será salva em Cristo. Quando a luz chega, com ele vem um anúncio, o caminho da saída das trevas, e o caminho é Jesus. Então, devemos ser sal e luz, porque se somos crentes verdadeiros, se Jesus transformou a nossa vida, o nosso coração, um novo nascimento, não poderemos ocultar o que temos, uma nova natureza. Nós temos agora uma nova natureza. Se for possível ocultá-la, não seremos inúteis. Nada existe mais inútil do que um crente nominal, formal, sem compromisso com Jesus. E por último, precisamos estar atentos ao suprimento que precisamos receber para sempre salgar, sempre brilhar. Não é suficiente termos azeite, é preciso aparar constantemente o pavio. Este é um processo contínuo. Isso é tratado. Meu pavio é curto, pastor. Temos que aparar nosso pavio. Essa ação de ser sal, de ser luz, precisa ser exercida de modo que o nosso Deus seja glorificado. Esse é o ensinamento de Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus te abençoe a sua vida, fortaleça você e guarde essa palavra no seu coração, para que a cada dia Deus transforme a sua vida, fazendo de você cada vez mais sal e luz do mundo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.